Passo a passo vou me aproximando do reino de Deus. Sei que a cada passo é um degrau a mais que subo ao céu. Minha alma está envolvida pelas glórias desta vida além. Junto aos anjos cantarei louvores em Jerusalém. Passo a passo vou me aproximando da Jerusalém celestial. Sei que lá me espera uma coroa das vitórias que eu alcancei. Meu desejo é logo lá chegar e abraçar o Rei. Sei que longe do infinito existe um lugar onde a dor nem mesmo a tristeza ali entrarão. O meu ser se enche de alegria em pensar nas glórias que há ali. Para sempre estarei vivendo no lindo porvir. Passo a passo vou me aproximando da Jerusalém celestial. Sei que lá me espera uma coroa das vitórias que eu alcancei. Meu desejo é logo lá chegar e abraçar o Rei. Os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. E Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz.
Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos juntos nessa quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020. Nós nos reunimos nessa quarta-feira, toda quarta-feira, no nosso estudo bíblico, e nós estamos muito agradecidos a Deus pela oportunidade de estarmos comunicando, de estarmos conversando com os irmãos. Nós encerramos uma série sobre a carta de Paulo aos Efésios, e hoje nós vamos estar iniciando uma série de estudos sobre a primeira epístola de João. Nós vamos falar sobre a primeira epístola, vamos falar sobre a segunda, vamos falar sobre a terceira epístola do apóstolo João.
E por isso eu quero convidar você que ajude a divulgar. Nós, todas as quartas-feiras, faremos esse estudo e teremos convidados, como nós já fizemos outras vezes, para poder trazer a nós, nos ajudar a refletir sobre esses temas tão importantes. Então, eu quero convidar você a estar divulgando o nosso estudo, estar divulgando aí nosso canal do YouTube. Se você ainda não curtiu ainda, se ainda não se inscreveu, se inscreva, incentive a sua família a se inscrever, a seus vizinhos, compartilhe a nossa mensagem, compartilhe a nossa igreja, para que mais pessoas possam estar ouvindo o Evangelho da Graça do Senhor Jesus. Temos bastante conteúdo sendo sempre divulgados, colocados aqui, e eu tenho certeza que vai trazer um grande renovo para a sua vida. Eu quero começar trazendo a leitura do trecho que nós vamos trabalhar hoje, que está aí na primeira epístola de João, no capítulo 1. O texto está projetado na sua tela, mas peço que você recorra à Bíblia, obviamente. Estamos em estudo bíblico e quanto mais utilizarmos e lançarmos mãos da palavra de Deus, melhor. Até para efeitos de exercício, né? Para nós estarmos tendo mais agilidade para estar lendo e achando o texto na palavra de Deus. Diz assim a carta, o texto para o nosso estudo de hoje. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos em nossas mãos, e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então, aí está a leitura da primeira carta de João. E nós vamos observar algumas coisas muito interessantes nessa carta. E eu quero convidar você para essa reflexão nessa epístola nessa epístola de João. Vamos aqui atentar para algumas coisas importantes. Primeiro, vamos falar sobre a questão da autoria, né? Então, existem 21 cartas no cânon do Novo Testamento e apenas 1 João e Hebreus não trazem o prefácio, né, que é normal, onde o autor se apresenta. A princípio, então, a identificação exata do autor de 1 João não deveria influenciar a nossa interpretação da carta. Entretanto, se pudermos saber quem foi, isso certamente nos fornecerá informações adicionais que poderão nos auxiliar na sua compreensão. Então, aí a gente vai trazer alguns argumentos pela qual a tradição cristã afirma ser João, né, o mesmo que escreveu o Evangelho, o apóstolo João, o autor da primeira epístola. Então, a primeira argumentação é que o autor certamente é um dos apóstolos, pois logo no início ele apresenta com as marcas características de um apóstolo, né? Ele se declara como um dos apóstolos de fato, ou seja, testemunha da ressurreição de Cristo e intérprete autorizado pelo mesmo para transmitir o significado da vinda dele, da sua encarnação, da sua morte e da sua ressurreição. Aí a gente tem uma passagem para você conferir aí, que é em Atos capítulo 1, versículos 21 a 22. As condições para o apostolado ali estão descritas, né? O que é necessário para ser um apóstolo de Cristo. Está escrito ali em Atos capítulo 1,
versículos 21 e 22. Então, o autor dessa primeira epístola, né, segunda e terceira João, não temos essa dificuldade, ele se apresenta, mas na primeira epístola a gente não tem. Então, quais são as argumentações para referendarmos a João essa carta? Então, a primeira argumentação é que ele certamente é um dos apóstolos por conta disso, né? Ele testemunhou, ele fala aqui da ressurreição, ele fala de Cristo como o Filho de Deus encarnado. Então, apenas os apóstolos tiveram contato com Cristo, né? Apenas os apóstolos testemunharam a ressurreição de Cristo. Você pode até se perguntar sobre Paulo. Paulo encontrou Jesus no caminho de Damasco, né? E ele mesmo faz essa citação. Segunda argumentação é que a linguagem e o vocabulário, né, o que ele usa na carta, são muito parecidos com o que já temos no Evangelho de João, em um dos 4 evangelhos. Então, isso é uma outra questão muito interessante. Então, você pode comparar aí, né, esses 3 primeiros versículos, nós lemos 4. Leia o versículo 1, 2 e 3 e compare lá com o texto também do Evangelho de João. Você vai ver uma similaridade para expressar algumas coisas, para poder se dirigir aos seus leitores a uma similaridade no vocabulário muito, muito próximo. Então, assim, a linguagem é um outro quesito muito interessante. Os destinatários, né? Quem escreve a carta está endereçando, está remetendo a alguém. Então, para quem que ele fala, né? Então, o apóstolo João, a gente consegue perceber de uma forma muito, muito nítida que ele escreve aos crentes, né? E você vai conferir lá no capítulo 2, versos de 12 a 14. E embora a gente não consiga entender, né, ou descobrir onde moravam essas pessoas, nem se eram judeus, se eram gentios, mas o fato é que ele não menciona ninguém pelo nome na carta, né? Ele sugere que ela pode ter sido uma carta circular, ou seja, uma carta escrita não para uma única igreja, para uma única pessoa, mas para várias pessoas, para a igreja espalhada, enfim. Isso apenas há regiões a qual ele endereça, né, quando se fala de cartas circulares, assim como é a carta aos Efésios, né? A gente tem essa mesma situação acontecendo. O motivo da carta, né, é importante a gente lembrar que os apóstolos sempre escreveram para atender situações específicas, né, de algumas das igrejas locais, as necessidades que as igrejas possuíam, né, as dificuldades que elas iam enfrentando. Você tem lá Paulo escrevendo aos Coríntios, falando sobre o amor, falando sobre união, falando sobre dons. Então, assim, cada carta vai atender o seu propósito específico a respeito disso. O que a gente tem à mão para poder reconstruir, né, o que João tinha em mente são informações que são fornecidas pelos pais da igreja, né, são evidências externas, né, e a carta mesmo informa algumas coisas. Então, mas são, assim, motivos assim indiretos, né, para a gente entender o porquê dessa carta, né? Mas a gente vai caminhar para entender por que ele escreveu isso, né? Como não existem outras fontes históricas, podemos apenas tentar deduzir a situação dos leitores de 1 João, como a ocasião que gerou a carta, né? Essa carta indica que João queria combater um tipo de falso ensinamento que estava ameaçando a fé e a certeza dos crentes. Ele vai relatar isso lá no capítulo 2, versículos 18 a 26, que a gente vai ver depois no estudo mais à frente. Algumas pessoas estavam ensinando, transmitindo ensinamentos na igreja equivocados, errados, né? E quais eram os ensinamentos? Que ensinamento era esse que estava sendo ensinado lá ao povo, né? Aos cristãos espalhados, que João torna-se alvo de sua escrita? Então a gente vai entender algumas, né? Primeiro, o que parece, né, que esses mestres, esses falsos mestres que estavam ensinando na igreja, eles tinham sido cristãos que haviam abandonado a doutrina, essa doutrina, deixado a igreja, né, abandonado a igreja primitiva, a igreja cristã, e abraçado uma forma de cristianismo que João desconsidera, né? Ele chama ele de anticristo até.
né, nessa epístola, né? E uma manifestação do espírito do erro, né? E também vai chamar que eles são manifestação do espírito do erro. Então, existiam falsos mestres. Paulo também vai citar de alguns deles, né? 1 Timóteo, lá no capítulo 4, você vai ter versos 1 e 2. Pessoas que estavam negando, na verdade, que Jesus era Cristo, né? Era o Messias, era o ungido de Deus. Então negavam que ele também, que ele havia vindo em carne, né? Jesus não veio como carne, né? Jesus veio como 100% Deus apenas. Então tudo que ele fez foi simples, porque como Deus é fácil para ele fazer. Então existia esse ensinamento muito danoso à igreja, que estava provocando muitos malefícios na vida dos cristãos. Outras fontes também de informações revelam que durante os primeiros séculos da era cristã, né, século II, século III, uma heresia também começou a pairar e começou a invadir a igreja, né, chamada de gnosticismo. Recentemente, uma biblioteca quase completa com esses escritos gnósticos, né, lá do século IV, foi descoberta. Então você percebe que eles foram formulando ideias e foram criando doutrinas, ensinos, e esses ensinos vinham destruindo a percepção da igreja, o testemunho dos apóstolos a respeito da pessoa de Cristo, né? Então, isso foi muito danoso. João, portanto, é um dos motivos que fez João escrever a carta, essa carta afirmando Cristo como Filho de Deus. Uma das principais doutrinas, né, são semelhantes aos falsos ensinos que João quer combater nessa carta. O gnosticismo só se tornou um movimento religioso organizado e definido a partir do século II. Mas ali já tinha sombra, resquícios, essas ideias que, colocando em xeque, né, a humanidade de Cristo, né, e isso trouxe muito malefício para a igreja, né, uma das coisas que João estava questionando, né? Então, e outra coisa que a gente precisa falar aqui são um dos principais ensinos dos falsos mestres. A gente precisa falar alguma coisa sobre isso também, né? Se a nossa percepção dessa carta, né, os estudiosos que a teologia nos apresenta, né, a exegese nos apresenta a respeito desses falsos mestres, né, e a respeito também da escrita de João, os mestres que estavam perturbando as igrejas, que estavam sob a responsabilidade do apóstolo João, eram adeptos de uma forma iniciária, né, um início do gnosticismo. Então, olha só, primeiro, a doutrina central desse tipo de movimento era o conceito de que o espírito é totalmente bom e a matéria é totalmente má. Um conceito derivado da filosofia grega conhecido como dualismo, né? Ou seja, tudo que acontece de ruim, né, é culpa da sua carne, né? Sua carne é responsável por isso, e aquilo que acontece de bom tão somente fruto do seu espírito. Então essa teoria traz essa concepção e eles até aplicavam ela a Jesus, né? Como se a matéria de Jesus fosse má. Então, quando esse ensino foi misturado com o cristianismo, brotaram várias consequências doutrinárias, algumas das quais são claramente combatidas por João nessa carta. Segundo, de acordo com o gnosticismo, né, a salvação consiste na fuga da alma da prisão que é o corpo. Isto se consegue através de um conhecimento secreto e especial. A palavra grega para conhecimento é gnos, de onde vem o termo gnosticismo, já que o espírito é bom, a salvação consiste em fazê-lo libertar-se do corpo que é material e, portanto, é mau. Então, perceba que, no contexto do gnosticismo, a salvação ela se dá quando o seu espírito sai da sua alma, você passa a ser livre. Então, era um conceito que estava sendo espalhado dentro das igrejas nas quais João estava pastoreando.
Uma outra coisa é sobre a verdadeira humanidade de Cristo. Era negada pelos mestres gnósticos, que ensinavam que Cristo não teve um corpo real e concreto, mas apenas uma aparência de corpo. Este ensino veio a ser chamado de docetismo, nome que daria termo ao grego dókio, que significa parecer. Então, uma outra heresia que eles lançavam era a respeito da humanidade de Cristo, né? Que na verdade Cristo, na concepção deles, Cristo não era humano, né? Ele parecia ser humano, né? A concepção deles, Cristo era um ET, mas obviamente isso não passava pela mente deles, mas era uma heresia que era espalhada tentando diminuir o sacrifício de Cristo que Cristo fez. Obviamente, se eles acreditavam num outro tipo de salvação, eles tinham também que desconsiderar a mensagem do cristianismo como Cristo redimindo o povo de Deus através do seu sacrifício. A quarto item dessa heresia que foi lançada no primeiro século, alguns deles ensinavam que o Cristo divino se juntou ao Jesus humano por ocasião do batismo e o deixou antes da sua morte na cruz. Aí tem a citação, né? Um mestre chamado Cerinto, que viveu no final do século I, é apontado por alguns pais da igreja como tendo sido um dos principais defensores deste ensino. Então, embora não podemos ter certeza de que João está combatendo nessa carta o tipo de ensino propagado por esse cara, né, por Cerinto, mas de fato essa corrente já estava ali passeando, estava já ventilando no meio da igreja, e aí essa crítica, né, esse pensamento lá de que o Jesus humano e o Jesus divino se uniram no seu batismo, e antes da sua morte houve a ruptura entre eles. Foi uma heresia jogada lá. Graças a Deus ela já foi combatida e você praticamente não observa mais pensamentos dessa forma, né? Um quinto ponto a respeito dessas heresias que o João estava combatendo é que de forma contínua, né, incessantemente mal, apenas o que fosse material, ou seja, apenas o material era ruim. Apenas o corpo, a nossa matéria, para eles, era considerado como coisas ruins. Então não viam nada de errado com uma vida em pecado, já que para eles, pecado e iniquidade se resumiam apenas ao que é material, físico, palpável. Esse erro é também conhecido como antinomianismo. Antinomianismo, que significa uma vida sem lei ou regras. Ou seja, já que tudo é culpa da carne, tudo é culpa do corpo, da matéria, então tudo que eu praticar de errado está na conta da matéria, está na conta do que eu faço de errado. A minha matéria é má, então eu posso pecar porque é ela que vai pagar pelos meus erros, o meu espírito vai ser liberto desse corpo, vai ser liberto de um sofrimento. Na verdade, a gente sabe, né? João vai falar isso ainda no capítulo 1, que não temos como dizer que não pecamos, né? Ou que somente a matéria pecou. Se nós dissermos isso, a gente é mentiroso. Então, era uma doutrina, são heresias que são colocadas, que foram jogadas dentre a igreja, e muitos irmãos estavam dando ouvidos a isso, duvidando do cristianismo, duvidando da humanidade de Cristo, duvidando da salvação em Cristo Jesus. Por isso que quando a gente abre o texto, né, as cartas, as epístolas endereçadas às igrejas, aos crentes, é muito interessante você descobrir o que motivou o escritor a relatar isso, porque isso vai te fazer ter uma nova percepção que até então você não tinha a respeito da carta. Por exemplo, você olhava aquele texto em que João fala, né, ainda nessa primeira carta, primeiro capítulo, né, se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Por que ele está falando isso? Justamente porque pessoas ali acreditavam que a matéria estava perdida e não tinha salvação.
A salvação era apenas quando o corpo deixasse aquela matéria. E João está dizendo o seguinte, olha, ainda que pequemos, Deus é fiel e justo para nos salvar e nos redimir de todo pecado. João está falando de uma salvação integral, não de uma parte sua. Isso é interessante, a gente ler o texto entendendo qual é a motivação do escritor. O alvo dele, diante dessas evidências, diante dessas aberrações, dessas heresias, a gente pode concluir que os destinatários dessa carta, né, quem iria receber a leitura dessa carta, estavam sendo ameaçados com um falso ensino em suas igrejas, que, entre outras coisas, negavam a plena humanidade de Cristo e levava a uma vida, um convite a uma vida pregressa, né, uma vida má, uma vida que você era antes desse Cristo. Então, João teria escrito essa carta com dois propósitos bem básicos, né? Bem simples. Primeiro, expor os erros doutrinários dos falsos mestres que estavam disseminando as notícias. Como assim? Né? Você quer combater uma doutrina herética, uma heresia, você precisa expor o que ela tem de errado. Segundo, confirmar os verdadeiros crentes na doutrina dos apóstolos e na certeza da salvação. Você precisa reafirmar a fé, reafirmar a verdade santa de Cristo para que possa isso cair por terra. Essa era a ideia e a intenção de João na sua carta, e na minha opinião ele prosperou. Então a gente precisa entender aqui, ao entender essas coisas, ao entender o porquê que João escreveu, essa carta, uma igreja que estava sendo bombardeada por esses ensinos errados, heréticos, ele estava escrevendo para preservar esses irmãos, para poder resgatar a sanidade mental e espiritual desses irmãos, para que eles não viessem a pecar. O que eu retiro disso? Eu preciso ser grato a Deus por isso, por ter chegado às nossas mãos a palavra de Deus que nos desvia de errar, de acreditar nessas heresias. É preciso também estar bem atento às coisas que acontecem, o que a gente ouve, o que é ensinado, fazer como os cristãos lá de Bereia, Paulo, antes de estar no Areópago, eles ouviram Paulo pregar e iam para casa conferir. Precisamos reconhecer também a importância dos estudos que nos permitem compreender melhor e interpretar as Escrituras. O estudo bíblico que nós temos à nossa mão, estamos hoje diante dele e outros que nós já tivemos, toda oportunidade de aprender de Deus é uma oportunidade a ser evidenciada e validada em nossa vida. Desses versículos que nós lemos, de João, 1 João, de 1 a 4, a gente quer tirar algumas lições. Tá? Abordar o testemunho pessoal que o apóstolo João dá da realidade da encarnação de Jesus, como parte de seu combate aos falsos mestres que estavam invadindo as igrejas da Ásia e que negavam a doutrina, essa doutrina. Então, o que a gente abre a respeito desse texto? Né? João nos dá, de forma resumida, o que levou ele a escrever. Dar o testemunho dele como apóstolo acerca da humanidade, da divindade de Cristo, Filho de Deus, que se encarnou, para que seus leitores permanecessem na unidade da doutrina apostólica que ele e seus irmãos discípulos, apóstolos de Cristo, estavam e vinham ensinando às igrejas e aos cristãos da época. Combater isso, combater os falsos ensinos, combater as heresias que tentavam desviar a mente, né, dos cristãos, dos neófitos, dos novos da fé, desviar eles dessas heresias que tentavam tirar essa certeza tão absoluta, tão verdade, tão fantástica, que é a certeza da salvação em Cristo, de que Cristo morreu na cruz em nosso lugar. Então o ensino de João vai trazer algumas coisas. Já nesse início, João revela que tem em mira as ideias falsas que estavam ameaçando a pureza doutrinária da igreja. Ele fala sobre a pessoa de Jesus Cristo e contra-ataca essas ideias
com seu testemunho acerca de Jesus. Então ele vai falar sobre a divindade de Cristo. Então João se refere a Jesus como o que era desde o princípio, e aí você precisa, por isso que eu falei que é muito parecido com João 1 também. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, ele aqui afirma, como ele afirmou lá no capítulo 1 do Evangelho, que Jesus Cristo já existia desde a criação, desde a fundação do mundo. Isso é uma verdade absoluta. As pessoas perguntam, né, o que era o Gênesis, né? O que estava no Gênesis, o que acontecia antes? O que acontecia antes não está na nossa mão descobrir. Mas a gente tem como saber quem existia antes de tudo. Então a gente percebe que antes de tudo nós tínhamos já a presença do Verbo de Deus. Cristo era o Verbo de Deus. Então é simples entender, e João está aqui reafirmando isso. Ele era desde o princípio. Você vai lá no primeiro capítulo do Evangelho, ele também vai reafirmar: no princípio era o Verbo. Então esse vocábulo nos mostra, né, como já tinha dito antes, essa semelhança, né, nos leva a crer de escrita que de fato era João que está escrevendo essa primeira epístola. E a primeira coisa que ele vai combater, né, que ele vai afirmar para combater a heresia, é a divindade de Cristo. A pré-existência de Cristo é um dos temas prediletos de João em todos os seus escritos. No Evangelho ele enfatiza isso. Ele vai dizer que Cristo existia antes de João Batista e mesmo antes de Abraão. Então ele vai combater essa heresia que negava a divindade de Cristo, né, a humanidade de Cristo também, e a divindade, reafirmando que ele era desde o princípio. Desde o princípio. João também se refere a Jesus, no início dessa carta, como o verbo da vida, o que ele também vai citar lá no capítulo 1 do Evangelho, que ele também escreveu. E é interessante o verbo da vida, porque a filosofia grega daquela época afirmava a existência do Logos, um princípio racional e impessoal que governava o universo e o destino dos homens, e que interpretava e interpenetrava, na verdade, né, invadia todas as coisas. João possivelmente está usando a expressão Logos para Cristo porque a mesma era conhecida dos seus ouvintes que eram gregos, que conheciam a cultura grega, mas ele dá um novo conteúdo ao conceito de Logos. O Logos não é um princípio impessoal, mas é uma pessoa, Jesus Cristo. É possível também que o João se refira a Cristo como a palavra de Deus, pensando no relato da criação em Gênesis, onde se diz que Deus criou todas as coisas meramente com a sua palavra. Então, um outro dado interessante, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Bereshit, bara, Bereshit, né? Falando do princípio criou Deus todas as coisas, no capítulo 1, verso 1 de Gênesis, Cristo estava antes desse capítulo 1. Ele era o verbo de Deus. Ele era a ação de Deus, né? É isso que João está trazendo aqui ao combater essa heresia sobre esse questionamento sobre a divindade de Cristo. João também se refere a Cristo aqui no início como a vida eterna, a qual estava com o Pai. Então, da mesma forma, esses títulos apontam para a plena divindade de Cristo. Então, ele é o agente de Deus, aquele que executa os planos divinos e traz vida e luz aos homens. João está dizendo isso. Ele traz a vida eterna. Não é à toa que ele faz o relato da conversa de Jesus a Nicodemos e ele enfatiza, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, que tenha Jesus. Então é interessante isso. Segunda afirmação que João vai fazer ainda nesses versículos iniciais é a respeito da humanidade de Jesus Cristo. Aquele que era desde o princípio não ficou isolado na glória, mas se manifestou. Então João usa constantemente esse termo, entre outras coisas, para se referir à vinda de Jesus Cristo ao mundo para salvar e resgatar o homem, resgatar aqueles que creem. O que implica que ele assumiu, Cristo,
o corpo e personalidades humanos. Além de ser Deus, Jesus Cristo era também verdadeiro homem, com um corpo humano, concreto, palpável, à vista de todos. João emprega essas palavras vividas para defender que Jesus era um homem real, um corpo físico, e seu testemunho é claro. Ele e os demais apóstolos ouviram, viram com seus próprios olhos, contemplaram, tocaram no verbo da vida. Isso é possível se Jesus fosse uma pessoa real. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, eu toquei nele, não era uma miragem, não era uma aparição, eu toquei nele. Eu sei que ele é vivo, sei que ele é verdadeiro, porque eu toquei. Um terceiro ensino que ele enfatiza para combater essa heresia é a importância da encarnação de Cristo. João coloca tamanha importância nesse ensino ao ponto de considerar como sendo do anticristo os que negam a real encarnação de Cristo. De fato, se a morte de Cristo na cruz e a ressurreição não foram fatos concretos e reais, e só aconteceram aparentemente, significa que a nossa fé é vã e ainda estamos em nossos pecados. A encarnação de Cristo é a pedra fundamental onde se apoia o cristianismo. Negando que Jesus tivesse um corpo real, os falsos mestres estavam, na verdade, atacando todas as doutrinas centrais do cristianismo. Não é de se admirar que João os trata com tanta seriedade. Tem um vídeo circulando aí, ontem eu assisti pelo WhatsApp, uma Secretaria de Educação em São Paulo, não sei se é municipal ou se é estadual, mas a gente aprende na escola, né? No nosso calendário ele é marcado, é um calendário gregoriano, né? Estabelecido pela Igreja. Então, a Igreja Católica, em que a contagem dele, a referencial dele para a contagem dos anos, se deu no advento do nascimento de Jesus Cristo. Portanto, o tempo ele é contado pela referência do nascimento de Cristo. Então, a gente tem lá o AC, antes de Cristo, o tempo que é contado antes do nascimento de Cristo, e o DC, que é o tempo contado depois do nascimento de Cristo. Então, é AC antes de Cristo, DC depois de Cristo. E lá na Secretaria de Educação eles estão ensinando, eles querem que agora seja referendado como AEC, né, antes da Era Comum, e EC, que representaria o depois de Cristo, né, que é a nossa era, como Era Comum, para poder tirar das mãos, né, de Jesus, né, o referencial, né, do que nós conhecemos hoje. Então não é Jesus mais o referencial que eles querem colocar um outro referencial, porque eles dizem que nem todo mundo é cristão, então é preciso esquecer essa marca de antes de Cristo e depois de Cristo. Era mais ou menos isso que estava acontecendo lá, e João veio para combater isso, ele escreve para poder marcar isso. E ele tinha um testemunho dele apostólico sobre Cristo, ele viu Cristo. Então ele não podia admitir que essas heresias fossem propagadas. E ele marca isso, firma isso, porque ele tinha certeza absoluta, porque ele viu a Cristo. Ele tocou em Jesus, ele andou com Jesus. João, como um dos apóstolos, escreveu seu testemunho e ensino acerca de Cristo. O centro da sua mensagem é a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. A sua carta, a qual estamos estudando, é parte do seu testemunho como apóstolo. João a escreveu para que tivéssemos comunhão com ele e com os demais apóstolos, e ainda com o Pai e com o Filho, como os apóstolos também tiveram. Concluindo desses primeiros 4 versículos, esse testemunho de João e a sua ênfase para destacar e firmar Cristo, a doutrina sã, a doutrina verdadeira de que Cristo veio como homem e Cristo veio e ele é o ungido de Deus. João escreve essa carta enfatizando isso, e esses primeiros 4 versículos mostram esse testemunho dele e o que ele se propõe a fazer, o que ele vai se propor a escrever nessa primeira carta. Então, como a Bíblia é importante para o crente, né, gente? Isso é fundamental para a gente.
É o depósito do ensino daqueles que andaram com Cristo, que testemunharam, que viram o que Jesus fez e registraram isso, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui nessa quarta-feira estudando a palavra, meditando e não ser levados, como Paulo fala, né, pelos ventos de doutrina. Isso é fundamental para a vida de todos nós. Muitos líderes, né, de igrejas evangélicas hoje tendem a colocar o estudo sério da doutrina bíblica num plano secundário, né? Vamos falar sobre, né? Muita gente fala assim, vamos conversar hoje, o nosso estudo hoje, vamos falar sobre prosperidade, vamos falar hoje como falar em línguas, vamos estudar hoje como interpretações, mas poucas pessoas querem se aprofundar no estudo, né? Vamos entender por que os apóstolos escreveram dessa forma, quais são os ensinos que eles estavam combatendo, quais eram as heresias que estavam sendo, que estavam invadindo a igreja, o que a carta quer dizer, porque na verdade as pessoas não querem ter trabalho, né? Se você vai ensinar ao membro da igreja o que a carta, né, o que o escritor diz, isso vai dar trabalho, porque alguém vai perguntar depois, e aí, o que eles fizeram? Qual foi a reação? Não, a gente tem que ensinar. É um testemunho que é passado, né? E é um testemunho que precisa ser passado do pastor da igreja para as suas ovelhas, do pai para os seus filhos, e assim por diante, para que as heresias não entrem. Daqui a pouco está aí o cristão, 30 anos de igreja, indo atrás de heresias, porque a igreja de fulano de tal me prometeu ser batizado com o Espírito Santo. Eu vou para a igreja lá pentecostal porque lá batiza com fogo. Eu vou lá porque a oração é forte. Meu irmão, a gente precisa estudar a palavra de Deus. Esses testemunhos que custou vidas dos apóstolos de Cristo, custou a vida de muitos deles. Essa base doutrinária, que é a Escritura, que é a palavra de Deus, precisa ser a referência em nossas vidas. Precisa ser a referência para todos nós. Eu queria deixar aqui, para que você pudesse estar depois buscando esse conhecimento, né, e se aprofundando no que nós falamos hoje aqui, essas leituras bíblicas, leituras semanais sobre a encarnação de Jesus Cristo. Está aí, ó, Isaías 7, 14, ainda assim, Isaías 9, versículo 6, Mateus 1, 23, Lucas 24, 39, João 1, 14, João 20, 27, Romanos 1, 3, Gálatas 4, 4, Filipenses 2, 7, Colossenses 1, 15 e 1 Timóteo 3, 16. Você depois pode dar pause no vídeo, anotar aí na sua casa e ler como complementação do que nós falamos aqui essa noite. Amém? Já já nós voltamos para estar orando. Olá pessoal, meu nome é Isabela, sou secretária executiva da Sinodal do Norte Paulistano, aqui de São Paulo, e eu vou cantar uma música para vocês que fala sobre oração, que a gente possa fazer dessa música uma verdadeira oração. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz
preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Senhor, nosso Deus e Pai, nós damos graças pela oportunidade de, nessa quarta-feira, falar contigo, de estudar a Tua Palavra, Senhor, de entender a importância que tem, ó Deus, o testemunho que a Tua Palavra nos apresenta, que os Teus servos, apóstolos, ó Deus, a nós, ó Deus, deixaram este legado, ó Deus, com a inspiração do Teu Espírito Santo, ó Deus, a preservação do mesmo para essa mensagem chegar aos nossos corações. Pai, que possamos, ó Deus, estar mergulhando, estar, ó Deus, absorvendo, Senhor, procurando, ó Deus, a entender cada dia mais a Tua Palavra, para que, ó Deus, as falsas doutrinas, as heresias, Senhor, ó Deus, aquilo que vem, ó Deus, para tentar, ó Deus, nos tirar, ó Deus, do centro da Tua vontade, não venha nos incomodar. Pai, nos ajude, ó Deus, a estarmos firmes na rocha que é Cristo. Conscientes de que o Deus a qual nós servimos é um Deus que deu a vida do seu Filho, o verdadeiro Filho, na cruz do Calvário, para nos redimir, nos perdoar de todas as nossas faltas e todos os nossos pecados. Senhor, neste momento nós queremos fazer esta oração, um pedido a Deus de consolo a corações lutados, pessoas que perderam seus parentes, seja por coronavírus, seja por outras enfermidades, fatalidades. Pedimos ao Senhor que o Senhor console os corações que precisam ser consolados. Colocamos, ó Deus, em especial a vida da Leia e da Marlene. Console, ó Deus, as Tuas servas, as nossas irmãs. Dê, ó Deus, o refrigério que somente o Teu Espírito Santo pode dar. A dor da perda dói, machuca, a saudade fica. Que Teu Espírito Santo nos console e nos dê, Senhor, repouso para a mente, paz em nossos corações, ainda que seja difícil, mas só o Senhor pode nos conceder. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, e nós te amamos, e rogamos ao Senhor a Tua paz, o Teu amor. O Senhor nos guarde, o Senhor nos proteja. Em o nome santo e precioso de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus. Graça e paz, queridos, da parte do Senhor Jesus, a todos vocês.